Imagina estar viajando pelo espaço e de repente se deparar com uma força tão poderosa que nem a luz consegue escapar dela. Um lugar onde as leis da física deixam de fazer sentido. Estamos falando dos buracos negros, os objetos mais misteriosos e perigosos do universo. Mas afinal, o que realmente acontece se você cair dentro de um buraco negro? No vídeo de hoje, vamos explorar essa jornada impossível e descobrir como seria a experiência, passo a passo, segundo a ciência. Fica até o final, porque a última parte da viagem vai explodir a sua mente. Já deixe sua inscrição, seu like e ativa o sininho. Os buracos negros se formam quando estrelas muito massivas entram em colapso, concentrando uma quantidade absurda de matéria em um ponto extremamente pequeno. Para você ter uma ideia do poder disso, imagine o Sol inteiro comprimido no tamanho de uma cidade. Essa densidade cria uma força gravitacional tão intensa que nada consegue escapar, nem mesmo a luz. À distância, eles podem até parecer belos, cercados por um anel brilhante chamado disco de acreção. Esse disco é formado por gases, poeira cósmica e até pedaços de planetas sendo sugados a velocidades próximas à da luz. Mas quanto mais você se aproxima, mais a gravidade começa a distorcer o espaço ao seu redor. A luz de estrelas distantes se curva, criando uma espécie de anel de fogo em volta do buraco negro. Essa distorção visual é chamada de lente gravitacional. É como se você estivesse vendo o universo através de um espelho quebrado. Nesse momento, você ainda pode escapar, mas cada segundo que passa te puxa mais para o inevitável. Então, você chega a um ponto crítico, o horizonte de eventos. Esse é o limite de não retorno. Se você cruzar essa linha, não existe mais como sair. Não importa a força dos foguetes, nem a tecnologia da nave. A partir daí, você pertence ao buraco negro. A gravidade de um buraco negro é tão absurda que ela não puxa todas as partes do seu corpo da mesma forma. Seus pés, que estão mais próximos do centro, são puxados com muito mais força do que sua cabeça. Esse efeito é chamado de gradiente gravitacional, e ele faria com que seu corpo começasse a se alongar de maneira extrema. Primeiro, você sentiria uma forte pressão nas pernas e no tronco, como se estivesse sendo esticado. Depois, o processo se intensificaria até que você se tornasse algo incrivelmente fino e alongado, como um fio de macarrão gigante. Os cientistas chamam isso de espaguetificação. É um nome engraçado para um fenômeno aterrorizante. Nesse ponto, seus ossos, músculos e órgãos já não aguentariam a diferença de forças. Cada célula seria separada, depois cada molécula, e por fim até mesmo os átomos que formam seu corpo começariam a se desintegrar. Se você estiver caindo em um buraco negro estelar, que é menor e tem uma gravidade mais concentrada, isso aconteceria antes mesmo de você cruzar o horizonte de eventos. Mas em um buraco negro supermassivo, como os que ficam no centro das galáxias, você poderia atravessar essa barreira sem sentir nada, pelo menos no início. Além de esticar o seu corpo, o buraco negro também distorce o tempo ao seu redor, algo previsto pela teoria da relatividade de Einstein. Para você que está caindo, o tempo continuaria passando normalmente. Você não perceberia nada de diferente, mas para alguém que estivesse te observando de longe, a cena seria completamente diferente. Conforme você se aproxima do horizonte de eventos, o tempo parece desacelerar. Sua imagem ficaria cada vez mais lenta, como se estivesse em câmera lenta. Pouco antes de cruzar a fronteira final, você pareceria congelado no espaço, parado para sempre. Isso acontece porque a gravidade extrema afeta o próprio fluxo do tempo.
Em outras palavras, você cairia no buraco negro em segundos, mas para o universo lá fora, isso levaria uma eternidade. Esse fenômeno é tão intenso que, teoricamente, alguém poderia ver o futuro do universo se desenrolando diante dos olhos enquanto cai, antes de ser destruído. Você finalmente cruzou o horizonte de eventos. A partir desse momento, não existe mais volta. O universo como você conhecia deixou de existir. Tudo o que importa agora é o que está à sua frente, a singularidade. Mas o que existe dentro de um buraco negro? Essa é talvez a maior pergunta sem resposta da física moderna. Segundo a teoria, o interior de um buraco negro não funciona como um lugar comum. O espaço e o tempo, que normalmente são entidades separadas, se misturam, formando algo que os cientistas chamam de espaço-tempo distorcido. Imagine um funil gigantesco e infinito. Conforme você cai, esse funil se estreita cada vez mais, até que tudo é comprimido em um único ponto. Esse ponto é chamado de singularidade, onde a densidade da matéria se torna tão absurda que as leis conhecidas da física simplesmente quebram. Aqui, conceitos como distância, direção e até mesmo tempo deixam de ter sentido. Não existe mais cima ou baixo, não existe passado ou futuro. Tudo se mistura em uma espécie de caos cósmico absoluto. A física que conhecemos, baseada em teorias como a relatividade geral de Einstein, simplesmente não consegue descrever esse cenário. É como tentar usar uma calculadora para entender sentimentos. Não faz sentido algum. E isso gera uma grande frustração para os cientistas. Eles sabem o que acontece até o horizonte de eventos, conseguem prever a força da gravidade, a velocidade da luz se distorcendo, até mesmo a dilatação do tempo. Mas uma vez que você cruza essa fronteira, tudo se torna um mistério absoluto. Algumas teorias sugerem que, na singularidade, toda a informação sobre a matéria que caiu no buraco negro é destruída para sempre. Isso significa que tudo que você já foi, cada célula, cada pensamento, cada memória, desapareceria sem deixar vestígios. Porém, existe um debate acalorado na ciência. Será que a informação realmente se perde? Grandes físicos, como Stephen Hawking, acreditavam que ela poderia estar codificada na superfície do horizonte de eventos, em algo chamado radiação Hawking. Se isso for verdade, parte de você poderia continuar existindo, mas não da forma como você conhece. Seria apenas dados, espalhados pelo espaço, como fragmentos de um arquivo corrompido. Apesar de tudo parecer terrivelmente sombrio, existe uma hipótese fascinante, ainda não comprovada, mas que abre espaço para a imaginação. E se um buraco negro não fosse apenas uma armadilha mortal, mas sim um portal cósmico? Essa teoria se baseia na possibilidade de os buracos negros estarem conectados a algo chamado buraco branco, um objeto teórico que faria o oposto, expulsar matéria ao invés de atraí-la. Quando um buraco negro e um buraco branco estão ligados, eles formam o que os cientistas chamam de buraco de minhoca, ou wormhole. Em teoria, esse túnel poderia permitir que você viajasse instantaneamente para outro lugar do universo, atravessando distâncias inimagináveis em segundos. É como se você entrasse por uma porta no Brasil e saísse instantaneamente do outro lado, em Marte, ou até mesmo em uma galáxia a milhões de anos-luz de distância. Alguns cientistas acreditam que os buracos de minhoca também poderiam conectar diferentes momentos no tempo, funcionando como máquinas do tempo naturais. Ou seja, você poderia sair não só em outro lugar, mas também em outra época do universo. Essa ideia foi explorada em filmes como Interestelar, onde o buraco negro Gargantua servia como uma passagem para um outro canto do cosmos. Mas, na realidade, isso ainda é apenas teoria. O problema é que para que um buraco de minhoca seja estável, ele precisaria de algo chamado matéria exótica, uma substância com propriedades negativas que nunca foi encontrada. Sem essa matéria, o túnel colapsaria instantaneamente, esmagando tudo dentro dele. Ou seja, se você tentasse atravessar, provavelmente seria despedaçado antes mesmo de chegar ao outro lado.
E mesmo que esses túneis existam, existe outra complicação. A entrada deles provavelmente ficaria dentro da região de um buraco negro. Isso significa que você teria que sobreviver à espaguetificação, à destruição do seu corpo e à imensa gravidade antes mesmo de alcançar o portal. Ou seja, na prática, a travessia seria quase impossível. Ainda assim, essa teoria levanta uma questão fascinante. E se os buracos negros que observamos no universo não destruíssem tudo o que engolem, mas sim transportassem essa matéria para outro lugar? Talvez, do outro lado de um buraco negro, haja um novo Big Bang, criando outro universo. E nós estaríamos vivendo dentro de um deles agora, sem nem perceber. E agora, curionautas, eu quero saber de você. Se os buracos de minhoca realmente existissem, você teria coragem de atravessar um sem saber onde ou quando iria parar? Deixe a sua opinião nos comentários. Será que os buracos negros são apenas destruição ou eles podem ser portais para novos mundos e novas possibilidades? Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para continuar explorando os maiores mistérios do universo comigo. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima aventura pelo incrível mundo da curiosidade.